Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a etapa de projetos da nossa disciplina. Nessa aula, nós vamos falar de detalhamento de móveis. É um assunto controverso, pois não existe uma norma da ABNT que oriente especificamente o detalhamento de móveis sob medida. Assim, cada profissional acaba fazendo as adaptações que julga mais adequadas nas normas existentes. Então, um arquiteto vai detalhar o móvel de modo semelhante ao que ele faz com o detalhamento de uma casa, aplicando a NBR 6492. O designer vai aplicar a NBR 10.067, mostrando os móveis em primeiro ou em terceiro diedro. Mas e o marceneiro? Ele vai conseguir entender tudo isso? Bom, normalmente os marceneiros aprendem a ler projetos durante a execução, tirando as dúvidas com os projetistas. Quando o marceneiro executa mais móveis de um mesmo projetista, ele acaba acostumando-se com aquele tipo de detalhamento. Mas a chance de ocorrer erros de interpretação quando ele executa o primeiro projeto de um profissional é bem grande. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a maneira que eu considero mais fácil do marceneiro entender o detalhamento, que é resultado da minha experiência profissional e das pesquisas que estão sendo realizadas com os estudantes por meio dos TCCs que eu já orientei sobre esse assunto. O vídeo vai ficar um pouco diferente dos anteriores, pois nesse vídeo eu acho mais fácil usar a apresentação das aulas presenciais como base e ir explicando os detalhes. Então, vamos ao nosso exemplo. Esse é o nosso projeto de exemplo. O objetivo do projeto é desenvolver uma estante que possibilite esconder a porta de correr que dá acesso à cozinha, além de permitir acomodar uma TV de 42 polegadas, caixas acústicas, subwoofer, DVD player, objetos decorativos e livros. Aqui é uma planta geral do ambiente. Vocês conseguem ver o acesso principal da residência na parte de baixo. Aí vocês conseguem ver ali também um sofá, duas poltronas e, aproximando um pouco mais, essa é a estante que é o nosso objetivo. Observe ali do lado esquerdo dela que tem uma porta de correr que dá acesso à cozinha. Então a ideia é que o painel da estante esconda essa porta quando ela deslizar e estiver aberta. O conceito do nosso projeto é Line. Então ele foi descrito da seguinte forma: seria muito simples se as pessoas fossem racionais e baseassem suas decisões apenas na lógica. Porém, o cliente dessa estante, como muitas pessoas, é bastante emocional. Suas decisões são ora racionais, ora intuitivas, ora emocionais, caracterizando-o como alguém complicado. No entanto, para os móveis, ele prioriza a simplicidade e elegância. Dessa forma, o conceito de reta da geometria, é a menor distância entre dois pontos no espaço plano, não pode ser aplicado a esse móvel. Por outro lado, pelo ponto de vista de um geógrafo ou de um cartógrafo, a menor distância entre dois pontos, considerando o relevo e a curvatura da superfície terrestre, poderá ter formas variadas. Assim, a estante proposta é composta por uma prateleira contínua, uma linha, que muda de direção diversas vezes, expressando tanto a personalidade do morador como a menor distância entre dois pontos no espaço tridimensional. O resultado desse conceito é esse aqui. Então, primeiro a gente vai ver o 3D. A estante projetada é um grande painel com uma prateleira contínua que muda de direção diversas vezes, expressando justamente esse comportamento do cliente de ter as suas grandes variações nas tomadas de decisões, no comportamento pessoal.
Ao mesmo tempo, o conceito de linha, se partir do princípio da cartografia ou da geografia, também está expresso aqui. É a menor distância entre dois pontos, mas ela sofre variações por conta do relevo e da curvatura da Terra. Uma outra visão da mesma estante, aqui a porta de correr vai deslizar por trás do painel. Então, uma prancha foi suficiente para detalhar essa estante. Aqui a gente vê primeiro os aspectos gráficos do projeto. Então, as linhas grossas representam as paredes, as linhas médias representam os móveis e as linhas finas representam as cotas. É importante essa hierarquia de linhas para que o marceneiro não confunda as linhas de chamada das cotas com as linhas do desenho. Principalmente se ele fizer a impressão do seu projeto numa impressora preto e branca. E ele com certeza vai ter que ter esse projeto impresso dentro da marcenaria. Foi utilizada a letra técnica, tá? Que é uma fonte bastante clara, bastante limpa, fácil de entender em várias dimensões. E importantíssimo, algo que vocês normalmente esquecem, mas precisa sempre indicar as elevações. Facilite a leitura do projeto pelo marceneiro. Pense que ele não estava do seu lado projetando junto com você. Ele vai ver o projeto sob um outro ponto de vista, ele não tem o mesmo conhecimento técnico. Então, toda a informação que você puder colocar no projeto é importante para ele. Então, não deixe de indicar as elevações, facilitando a leitura do projeto. Veja que a gente está falando de elevação. Então, a gente está falando da NBR 6492. Não estamos falando de primeiro e segundo diedro. Não estamos falando de vistas ortográficas. Estamos falando de desenho arquitetônico. Então, quando eu falo de elevação, eu estou falando de representação gráfica de planos internos ou de elementos da edificação. Por quê? Porque o móvel sob medida tem que ser apresentado dentro do contexto arquitetônico, para facilitar o entendimento pelo marceneiro. Então, vejam que na planta eu mostrei um pedaço da parede da sala, porque o restante do ambiente não vai ser executado pelo marceneiro, apenas essa estante vai ser executada. Então eu não preciso mostrar para o marceneiro coisas que ele não vai ter a interferência dele, seria um excesso de informação desnecessário. Por isso eu mostrei apenas um pedaço da planta. Aqui a gente tem a elevação. Na elevação, em relação aos aspectos gráficos, o que é importante observar? As cotas foram colocadas também de acordo com a NBR 6492. Então, eu não utilizei setas como acabamento da linha de cota. Eu utilizei o traço inclinado. Isso acaba facilitando, porque móveis sob medida sempre tem muitas cotas. E as setas, muitas vezes, tornam o desenho poluído. Então, o desenho acaba ficando mais limpo se você utilizar o traço inclinado. As cotas podem ficar dentro do desenho quando necessário. Veja que você tem que priorizar uma certa organização e a facilidade de entendimento. Então, a organização das cotas deve privilegiar elas ficarem fora do desenho. A maior parte delas está fora do desenho. Mas eu não posso provocar uma confusão entre algumas cotas, colocando essa cota horizontal de 60, aquela cota horizontal de 30 na parte de cima, colocando nas extremidades. Isso ia complicar o entendimento. Então, nesse caso, é mais fácil que a cota fique exatamente no local que está sendo cotado, dentro do desenho. Tá? É importante isso, fornecer cotas parciais, todas, e a cota total.
parece uma regra boba, mas gente, o número de projetos de alunos que eu pego e que coloca cotas, não coloca todas as cotas parciais, coloca as cotas falhadas. Muitas vezes vocês cotam um elemento e deixam de cotar o espaço vazio entre os elementos. Mas para o móvel sob medida, o espaço vazio também é importante. Por isso você tem que cotar todos os elementos parciais e depois fornecer uma cota total. Nessa cotagem de todos os elementos parciais, você deve incluir também a cota dos espaços vazios. A indicação do corte. Você pode seguir a NBR 6.492 ou a NBR 10.067. Escolha conforme o que for melhor, mais fácil de entender. Veja que os marceneiros já viram diversas representações de corte, tá? Então, o fato de ter uma linha com letras passando no meio do desenho já sinaliza para ele que é um corte. E daí quando ele vê uma projeção em algum momento da prancha que contenha achuras, ele vai entender que aquilo é um corte. Por isso, não tem uma regra. Eu já vi que funciona tanto a NBR 6.492 como a 10.067. As linhas de chamada com textos explicativos são indispensáveis em projetos de móveis sob medida. Nem tudo vai ficar totalmente claro por meio do desenho. Algumas coisas precisam de texto. Então veja nesse exemplo aqui o que eu coloquei na forma de texto. Um friso rebaixado para disfarçar a emenda da chapa. Não é necessário, num friso rebaixado, que é uma coisa que o marceneiro está acostumado a fazer, não seria necessário eu fazer um detalhe, um corte horizontal apenas para mostrar esse friso, tá? É algo bastante simples. A partir do momento que eu falo que é um friso e eu ainda reforço que é rebaixado, o marceneiro já sabe o que ele tem que fazer. Aí eu cotei a largura do friso de 1 centímetro e eu escrevi no texto que é para disfarçar a emenda da chapa. Por quê? Porque a largura total de 2,60 m não seria possível ser feita com uma única chapa de MDF. Eu preciso de 2 chapas. E eu não quero que a emenda fique apenas uma junta seca, como se fala, que fique uma chapa encostada na outra, porque isso nem sempre dá um bom acabamento. Às vezes a emenda fica visível. Eu particularmente não gosto disso. Então o que eu faço? Eu marquei uma posição para colocar a emenda, que não é a utilização de uma chapa inteira do lado direito. Veja que do lado direito tem 1,54 m. Mas eu marquei o centro da televisão. Então, no centro da televisão vai ter um friso rebaixado. Então, vai parecer parte do projeto, vai parecer intencional. Não é uma emenda de chapa. Mas exatamente nesse friso, o marceneiro vai ter que colocar a emenda da chapa. Porque eu escrevi isso no projeto, está determinado isso para ele. O outro texto que eu coloquei foi fita de LED em todo o contorno externo. Veja que eu deixei um tracejado, que é o rebaixo para a fita de LED, que vai aparecer no detalhe ao lado. Mas eu não quero que esse rebaixo apareça nos 2 lados da espessura dessa prancha. Eu quero que ele apareça apenas de um lado. Então, eu mostrei esse tracejado mais próximo à linha aonde eu quero que a fita corra. E eu escrevi no texto que é em todo o contorno externo. Então, nessa parte aqui, na extremidade aqui onde começa a prancha, está na parte de cima da prancha. Quando ele vira, ele fica para a esquerda. Quando ele vira de novo, a iluminação vai ficar para baixo. Quando vira de novo, vai ficar para a direita. Então, é isso que eu quero. Eu quero que a iluminação fique para fora. Então, foi isso que eu escrevi no texto, para ficar claro para o marceneiro, tá? Continuando.
Aqui eu tenho mais alguns elementos importantes, então eu tenho o corte, que eu mostrei a linha de corte lá na elevação e o detalhe do corte aqui ao lado. E um detalhe, então do corte eu fiz uma circunferência para mostrar como deve ser feito o rebaixo para a fita de LED. Já vou mostrar mais claramente esses itens. O que eu quero que vocês observem aqui? Que todos esses elementos contêm uma identificação e contêm a escala. Isso é importantíssimo para o marceneiro, para ele se localizar na prancha. Então não deixem de colocar. A própria NBR 6.492 recomenda que se faça isso num projeto arquitetônico. Então isso é um aspecto importante que a gente tem que trazer para o móvel sob medida, essa identificação dos elementos que compõem o projeto. Então não esqueça, né, a identificação dos componentes do projeto. Na legenda também não deve ser esquecido de preencher o nome do autor, a descrição, o nome do cliente, data, escala, unidade de medida. A margem é feita numa linha mais grossa, apesar de ser uma repetição do que as normas dizem. Eu estou repetindo porque nem sempre vocês seguem, nem sempre vocês fazem a configuração disso correta. Mas a margem é numa linha mais grossa e a legenda numa linha mais fina. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também.